bem-vindo ao canal História para Enem com as resoluções das questões de História Geral dos Enems passados. Na última aula nós trabalhamos a Roma Antiga. Na aula de hoje abordaremos sobre a Idade Média e o poderio que a Igreja Católica exercia na Europa Ocidental. Na aula de hoje abordaremos 4 questões, 2 de 2015, uma de 2014 e outra de 2019. Para entendermos as resoluções das questões de hoje, é necessário entendermos um pouquinho sobre o período chamado feudalismo, que é um período que dura aproximadamente 1000 anos. Tem como na Igreja Católica o poder central. Ela é que vai dominar totalmente esse período. Ela é quem tem o poder da leitura. Ela é quem comanda política, visto que o rei não tem o poder geral. E sim, para se tornar rei é necessário a bênção da Igreja Católica. Ela também tem esse poder, além do poder temporal, econômico e social. Pois o poder econômico era dos senhores feudais e o poder social era dos nobres, que eram também senhores feudais. Uma pequena porcentagem de pessoas que faziam parte do clero, outra pequena porcentagem que fazia parte dos nobres e a grande maioria que eram os camponeses ou os servos que tinham a obrigação de trabalhar. As classes sociais aí nesse período eram estamentais, ou seja, você não fazia mudança de uma para outra. Se você nascesse servo, você tinha que se tornar servo. Se você nascesse nobre, você ia se tornar nobre. E se você nascesse do clero, você ia se tornar oficialmente do clero. Professor, como assim nascer no clero? Os padres não podem casar? Essa determinação de padre não poder casar vai acontecer por volta do século XI. Agora vamos às resoluções. Na questão 27 do Caderno Amarelo de 2015, traz um desenho com 12 figuras formando um calendário medieval. O enunciado fala o seguinte: calendários são fontes históricas importantes na medida que se expressam a concepção de tempo nas sociedades. Essas imagens compõem um calendário medieval, 1460 a 1475, e cada um delas representa um mês, de janeiro a dezembro. Com base na análise do calendário, apresenta-se uma concepção de tempo. Vamos analisar aí que esse calendário, ele é já do final da Idade Média. E a questão cobra do aluno justamente o conhecimento sobre acerca da temporalidade dos tempos medievais. Na arte expressa, ou seja, nesse calendário, aparece uma concepção de tempo voltada para a estação do lado, dividida em 12 imagens. Ou seja, 12 meses. Para cada mês existia uma imagem. Lembrando que na Europa as estações do ano são bem definidas. Um pouco de aula de geografia. Uma vez que a maior parte da Europa possui clima temperado, nesse caso, o ritmo do trabalho, logo o ritmo da vida, são iguais. Varia de acordo com a estação do ano. Veja que cada mês corresponde a uma atividade que o camponês deverá realizar. Arar a terra, plantar, colher, molher os grãos, etc. Devemos lembrar que na maioria da população europeia na Idade Média eram analfabetos, porque só quem tinha o poder da leitura era a igreja. E ela não vai deixar que a população tenha leitura, porque ela não deixaria as pessoas terem a leitura para não poderem fazer a interpretação dos mandamentos da igreja ou dos mandamentos da Bíblia. E por essa razão, o calendário era feito com figuras para ilustrar a natureza de cada mês e para a realização dos trabalhos pelos servos. Ou seja, a questão nos traz em qual sentido está o calendário, qual a concepção de tempo. Essa concepção de tempo, nós vamos ver aí que eu acabei de falar, é natural, pois expressa pelo trabalho realizado de acordo com as estações do ano, ou seja, o que está escrito na letra B, é o que mais se detém como resposta.
A questão 42 do Caderno Amarelo de 2015 traz um texto de Adalberto de Laon, que diz o seguinte: a casa de Deus, que acredita una, está, portanto, dividida em três. Uns oram, outros combatem, outros, enfim, trabalham. Essas três partes que coexistem não suportam ser separadas. Os servos prestados por umas são a condição das obras das outras duas. Cada uma, por sua vez, encarrega-se de aliviar o conjunto. Assim a lei pode triunfar e o mundo gozar da paz. A ideologia apresentada por Adalberto de Laon foi produzida durante a Idade Média. Um objetivo da ideologia e o processo que a ela se opõe estão indicados respectivamente em... Vamos lembrar o seguinte: o que é que fala o texto? A casa de Deus, que acredita ser única ou una, está dividida em três: os que oram, que é o clero, os que combatem, que é a nobreza, e os que trabalham, que é os servos, em sua grande maioria. Sendo que os serviços prestados por uma, ou seja, os servos, são condições das obras das outras duas, clero e nobreza. Só quem sustenta tudo isso daí são os servos. A nobreza e o clero não trabalham. É isso que vem dizendo o texto. A questão é sobre a ideologia e o processo. E devemos lembrar que aí o estamento social na Idade Média era inflexível, ou seja, não poderia haver mudança. E marcado pela seguinte ordem na pirâmide: a igreja, clero lá em cima no topo, representando cerca de 0,6% da sociedade, a nobreza no meio, representando cerca de 1,5% da sociedade, e os camponeses na base, representando cerca de 98% da sociedade. Era dos camponeses a responsabilidade pelo pagamento de todos os outros impostos que eram expressos pelas duas primeiras classes, bancando a nobreza e o clero, que legitimava todo o sistema, baseando-se em proposições religiosas. O que isso quer dizer? Que entre as 5 alternativas, aquela que vai justamente falar sobre a estabilidade estamental, o que acontece na letra A, que diz assim: justificar a dominação estatal e acabar com as revoltas camponesas. Ou seja, a ideologia da estamentação, não existir mudança de estamentos e como processo acabar com qualquer revolta que acontecesse entre os camponeses. Portanto, devemos marcar a letra A e com certeza acertaríamos essa questão. A questão 24 do Caderno Amarelo de 2014 traz os versos do poeta francês Villon e diz o seguinte: sou uma pobre e velha mulher, muito ignorante, que nem sabe ler. Mostraram-me na igreja da minha terra um paraíso com harpas pintado, e o inferno onde fervem almas danadas. Um enche-me de jubilo, o outro me atera. O enunciado fala o seguinte: os versos do poeta francês François Villon fazem referência às imagens presentes nos tempos católicos medievais. Nesse contexto, das imagens eram usadas com o objetivo de... Quais os objetivos que vão ter para as igrejas católicas pintarem imagens dentro das igrejas? Qual é a intenção da igreja católica em fazer isso? É essa a questão. Nós vamos lembrar que a alienação e submissão da sociedade na Idade Média era a grande ferramenta que a igreja usava para manter seu poder temporal sobre as pessoas. Este cenário era propiciado principalmente pela privação da educação, visto que a maioria ou quase todos os servos eram analfabetos. E com isso daí, a melhor maneira de se ter a intenção de dizer o que era certo, o que era errado, ou seja, o que era do bem, o que era do mal, era através das imagens, porque as imagens provocavam o que era para estar escrito na Bíblia. E com isso daí, as pessoas que não sabiam ler, consequentemente, iam ver nas imagens, interpretar o que era certo, o que era errado. Como diz no texto: um enche-me de jubilo
o outro me altera, porque todos eram pintados. E como mesmo no poema já diz que nem sabe ler, ou seja, era uma pessoa analfabeta. A intenção da Igreja Católica em colocar essas imagens nas igrejas nada mais era do que educar os fiéis através do olhar, já que eles não sabiam ler. Consequentemente, nós vamos ter aí a resposta na letra C. No Caderno Amarelo de 2019, na questão 71, nós temos um texto de Schmidt que traz o seguinte enunciado: a ausência quase completa de fantasmas na Bíblia deve ter favorecido também a vontade da rejeição dos fantasmas pela cultura cristã. Várias passagens dos evangelhos manifestam mesmo uma grande reticência com relação a um dos cultos dos mortos. Deixa os mortos sepultar os mortos, diz Jesus, Mateus 8:21. Ou ainda, Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos, Mateus 22:32. Por certo, numerosos mortos são ressuscitados por Jesus e, mais tarde, por alguns dos seus discípulos. Mas tal milagre, o mais notório possível, segundo as classificações posteriores dos ariógrafos medievais, ele prefigura, não é assimilável ao retorno de um fantasma. Ele prefigura a própria ressurreição do Cristo, 3 dias depois de sua paixão. Antecipa também a ressurreição universal dos mortos no fim dos tempos. O enunciado pede o seguinte: de acordo com o texto, a representação da morte ganhou novos significados nessa religião para... Qual o motivo que vai levar a Igreja Católica a não aceitar o termo fantasma, mas aceitar o termo alma durante a Idade Média? Ao ver o texto, nós vamos ver aí que o fantasma não vai ser colocado na Bíblia por causa da cultura cristã. Mesmo Mateus, em vários pontos, falar sobre o Deus dos mortos ou a ressurreição dos mortos, coisa que Cristo fez, né, ressuscitando, e até outros discípulos depois vêm fazer isso. Mas eles acreditavam na ressurreição de Cristo, mas não acreditavam no fantasma. Por que isso daí? Simples. Durante a Idade Média, a Igreja Católica se apoderou do poder político e principalmente poder espiritual dos homens. Buscava através da crença, e por ser a única detentora da leitura na época, fazer a interpretação da Bíblia conforme seus conceitos religiosos. E mesmo existindo no livro sagrado para os cristãos, que é a Bíblia, textos que descreviam sobre a morte e a ressurreição, coisa que em outras religiões, principalmente na épocas anteriores à Idade Antiga, as crenças politeístas da Grécia, da Roma, do Egito e entre outros, descreviam sobre a vida após a morte e sobre os espíritos, que eram considerados fantasmas. Para evitar essa comparação entre a Igreja Católica e essas religiões politeístas, a Igreja Católica proibiu o uso do termo fantasma como um termo que descrevia o espírito da pessoa que queria voltar ou desejava voltar à vida, como acontecia no Egito Antigo. Então, a Igreja Católica não queria essa comparação entre as crenças politeístas e a própria Igreja cristã. Por isso, a letra B é a resposta plausível para nós marcarmos. Evitar a expressão de antigas crenças politeístas. Era essa a intenção que a morte ganhou nos novos significados da religião católica. Chegamos ao final de mais uma aula, que dessa vez falamos sobre o poder temporal da Igreja Católica durante a Idade Média. Na próxima aula resolveremos as questões que abordam o período da Idade Média, só que dessa vez falaremos já do final da Idade Média ou a Baixa Idade Média. Vou necessitar que apertem aí o joinha que aparece, o sininho que também aparece aí para receber as notificações das aulas que forem colocadas no canal. Sendo necessário que vocês se inscrevam e divulguem o nosso canal. Vou fazer isso sempre na torcida que vocês possam gabaritar as questões. Agora fiquem com Deus e bons estudos e até a próxima aula.